Duas crianças perdem a mãe e agora eles vão viajar com o pai e a nova mulher dele para uma casa isolada. Porém, essa viagem acaba se tornando uma péssima escolha quando essa nova mulher se torna uma pessoa nada confiável. The Lodge é um terror de Natal meio perturbador que mostra uma brincadeira que deu muito, mas muito errado. Vamos falar sobre esse filme agora, sem spoilers no começo, e quando eu for falar com spoilers e sobre o final dele e explicar ele pra vocês, eu vou avisar vocês. Então, fica comigo pra gente falar sobre The Lodge. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre esse filme. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal no botão vermelho, deixa o seu like que me ajuda demais e também não se esquece de comentar sua opinião sobre o filme e o que você achou do final dele e se você interpretou o final assim como eu interpretei. Coloca tudo lá embaixo pra gente discutir mais e vamos lá! The Lodge, a princípio, segue dois irmãos, o Aidan e a Mia. Eles estão ali no meio da separação do pai Richard e da mãe Laura, e o Richard vai casar com a nova namorada, que é a Grace. A Laura então acaba se matando depois de saber dessa notícia, e as crianças meio que ficam arrasadas com essa nova atitude do pai, e eles até acabam culpando a Grace pela morte da mãe. E uma subtrama envolvendo a Grace é entrelaçada na trama central do filme, e a gente descobre um pouquinho mais sobre um culto que ela participou, e na verdade ela foi induzida a participar, e como ela foi a única sobrevivente desse culto. Então tem tudo isso atrás dessa perspectiva que a gente tem da Grace durante o filme. O Aidan ali, o filho do Richard, fala que a Grace é uma psicopata e que ele não quer passar o Natal com ela numa casa isolada no inverno. E aí o pai deles meio que insiste demais que ele vai fazer isso, que todo mundo vai ficar lá na casa isolada. O pai deles sai pra trabalhar e deixa os três sozinhos. Grace, Mia e Aidan. A Grace se esforça ao máximo para tentar agradar as crianças e também para ser aceita por elas. Então ela faz de tudo para que eles gostem dela, mas só que nada ao redor dela tá deixando ela acolhida. Toda aquela casa tem uma atmosfera que ela não gosta. A casa é cheia de coisas religiosas que ela não curte. Além disso, as crianças tratam ela muito mal. E também tem alguns sonhos estranhos que ela começa a ter desde que ela chegou naquela casa, que tem perturbado muito a mente dela. Um dia ela e as crianças acordam e a casa tá sem energia e água e tudo que ela tinha sumido, incluindo os remédios que ela tomava para manter a sanidade. E a partir daí, o que já era maluco se torna ainda mais estranho. O filme é um terror meio perturbador e maluco que eu classificaria como monótono e solitário. A gente tem planos muito abertos durante o filme e a gente vê que a Neve tem um foco muito grande no filme para mostrar realmente toda a solidão que esses personagens estão sentindo. E eu confesso que eu gostei muito da narrativa, mas eu sei que poderia ser melhor. E uma coisa que eu não curti no filme é a forma que ele mostra a história contada da perspectiva da Grace. Eu acho que se eles tivessem focado numa outra perspectiva ou colocado duas ao mesmo tempo, não só da Grace quanto a das crianças, seria uma coisa mais legal. Apesar que isso também não casaria muito bem com o final que a gente teve. Mas ainda assim, eu acho que mostrar a perspectiva da Grace, que é uma personagem que a gente não cria uma ligação, é uma coisa que não pega o espectador e não deixa a gente ali cativado com o que a gente tá vendo. E aí, você também não gosta muito das crianças, você simplesmente não sabe muito sobre elas. Você não sabe a intenção delas, você só sabe que elas tratam mal a Grace e a Grace também tenta ali demais convencer as crianças, mesmo que a gente saiba que ela tem um passado meio estranho. Então você fica desconfiando de todo mundo e aí o filme te confunde. Mas a beleza desse filme meio que vem da ambientação magnífica que ele tem, onde ele mistura uma ambientação da casa normal com uma casa de bonecas. Além disso, lá pro ultimato do filme você começa a entender um pouquinho do que tá acontecendo. Aí realmente você começa a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça que estavam bagunçadas. Mas aí o filme acaba abruptamente e você simplesmente sente uma solidão, você sente uma falta ali de uma conclusão em si. Então você tem um enredo que dá um desfecho para alguns personagens, mas você não tem a conclusão que você gostaria. E é por isso que eu recomendo que você assista o filme pra gente comentar sobre o final e aí sim você falar eu gostei desse filme. Porque depois que você entender o final, você vai gostar do filme. Ou você já gostou do filme. Eu gostei do filme, meio maluco. Se você quiser o link do filme, me chama lá no Instagram que eu te mando, tá bom? Ok, vamos então agora falar sobre o final e como a brincadeira do Aidan e da Mia deu muito, mas muito errado. Teve uma frase no começo do filme que meio que definiu o que a gente veria no final dele, só que acabou que ninguém percebeu essa frase. Quando a Mia tá conversando com o Richard acaba falando a seguinte frase pra ela: ninguém sabe para onde vamos.
se referindo ali à mãe dela que acabou de morrer. E a partir daí a gente define os limites da crença e até onde as crianças foram para fazer a Grace acreditar que ela não estava viva e na verdade toda a crença que ela tinha na vida dela pode ser jogada no lixo em um momento. Desde o começo do filme, o Aidan e a Mia acreditaram ter motivos ali para desconfiar da Grace. Eles a consideraram meio que uma psicopata e culparam ela pela morte da mãe. O pai deles meio que conheceu ela quando ele pesquisava sobre o culto que deixou dezenas de mortos com a palavra sim colada na boca. A Grace era filha do líder do culto e ela foi a única que sobreviveu e acabou documentando o suicídio de várias pessoas numa gravação e uma câmera. Quando o Natal chegou, a Grace e as crianças foram para uma casa ali num deserto invernal por conta do pai deles e os três ficaram sozinhos e a Grace queria conhecer mais as crianças, mas as crianças não queriam nada da Grace. E a gente descobre que durante todo esse tempo que os três estavam juntos, as crianças estavam tramando um plano contra a Grace. Tudo começa quando a Mia mostra um vídeo caseiro que a mãe dela, lá a Laura, fez quando eles eram uma família feliz e agradável. E aí a Grace olha aquele vídeo e se sente muito incomodada, se sente muito deslocada do lugar que ela tá, porque realmente esse era o sentido de mostrar aquele vídeo pra Grace. Então, em uma certa noite, o Aidan, a Mia e a Grace estão assistindo um filme na TV e o Aidan insiste em ligar um aquecedor e esse aquecedor a gás acaba meio que matando eles à noite. Quando todos eles acordam, a Grace percebe que teve alguns sonhos estranhos ali à noite e o aquecedor a gás acabou sumindo. Além disso, a comida que estava na geladeira também desapareceu e todos os pertences deles também sumiram. Então os três estão sem pertences, sem comidas e sem o aquecedor a gás. E para ajudar com tudo, a medicação que cuidava da saúde mental da Grace também desapareceu. E aí a Grace fica meio desnorteada, porque ela quer sair daquela casa, ela quer achar alguém, ela quer contar pra alguém, ela quer procurar civilização. E do nada ela encontra uma foto da Mia e do Aidan escrito em memória. O Aidan então fala pra Grace que ele acha que todos estão mortos, que eles sufocaram naquela noite, o aquecedor pegou fogo e matou os três. E eles realmente estão ali meio que num purgatório, numa pós-vida. Então, pra deixar a Grace mais maluca, mais sem noção ali, fala o que pra ela? Que ninguém sabe como é a pós-vida, ninguém sabe como é a morte, em que realmente eles podem estar mortos então, porque eles não sabem realmente como é morrer. Então, aquilo lá realmente pode ser a morte. E mais tarde, o Aidan mostra pra Grace um obituário que fala realmente que os três estão mortos. E também que eles morreram pela fumaça. Então, pra provar que eles estão mortos, ele sobe na escada, prende uma corda no pescoço e meio que se joga de lá pra falar realmente estou morto, mas continuo vivo, porque na verdade estou morto. E aí a Grace fica abismada. Enquanto tudo isso tá acontecendo, a Grace fica ouvindo na cabeça dela um eco do pai dela falando que ela tem que se arrepender de todos os pecados que ela já fez, que era uma coisa que eles faziam naquele culto estranho que a gente viu no começo do filme. E uma vez que realmente o Aidan e a Mia concluem lá que eles estão mortos e aí a Grace já tá na pós-vida mesmo e ela tem que se arrepender, aí que ela começa a ficar mais insana do que a gente esperava. Ela então começa a se castigar ali fisicamente, andando na neve sem qualquer proteção. Ela chega até a ficar com a boca toda rachada, enfim. Depois ela vai na lareira e pisa ali nas labaredas. E claro, também o Aidan e a Mia começam a ficar meio que com medo do que tá acontecendo, porque eles estão vendo que eles fizeram merda e eles têm que consertar isso. E eles tentam convencer a Grace que realmente era tudo uma brincadeira, que não era real. Pra criar atmosfera maluca pra Grace, as crianças também alteraram as datas e horários dos relógios e pra não mostrar preocupação no pai deles, a Mia usava um celular pra se comunicar com eles. Na noite de filmes, eles até doparam o chá da Grace pra poderem ali ter tempo de esconder todas as coisas dela. E aí eles mostram que tava tudo lá escondido no porão, atrás de uma parede falsa. Então a medicação da Grace, a comida, as coisas, os pertences de cada um deles, então tava tudo lá embaixo. A única coisa que os dois não planejaram foi a morte do cachorrinho da Grace. Isso realmente aconteceu ali de uma forma imprevista. A Mia deixou a porta aberta à noite e aconteceu que o cachorrinho foi lá pra fora e acabou nunca mais voltando, e a gente até vê ele congelado depois no final do filme. Porém, mesmo depois de todas essas confirmações, a Grace ainda acredita que ela tá morta e ela não acredita que aquilo lá possa ser uma brincadeira. O Richard, então, depois do trabalho, vai até o chalé e quando ele chega lá no chalé, ele vê a Grace com uma arma na mão, que foi a arma que ele mostrou pra ela lá no começo do filme. Só por precaução que ele mostrou, mas acabou virando meio que contra o feiticeiro, o feitiço. Ela até pressiona a arma na própria cabeça dela pra mostrar que eles não podem morrer porque eles já estão mortos, e aí a arma não atira. Mas quando o Richard tenta pegar a arma da mão dela, ela mata ele. A Grace então coloca o corpo do Richard na mesa ali de jantar, chama a Mia e o Aidan também pra descer, os três sentam ali junto com a Grace na mesa e ela faz eles cantarem meio que aquele hino do culto lá do pai dela,
e coloca uma fita na boca deles depois escrito Sin, S-I-N, que significa pecado. A gente vê a arma ali na mesa e o cano da arma tem 2 balas restantes. Isso significaria que a Grace, depois de fazer aquela refeição, ia matar os 2. Pelo menos eu acho. A cena final da Grace é um paralelo sobre o que aconteceu lá no culto do pai dela e como aquele culto tinha uma ideologia diferente de que morrer em um assassinato em massa era uma coisa justa de se acontecer. E a Grace lutou muitos anos contra essa crença do pai dela e sobre esse culto aí que ele criou, porque ela acreditava na paz interior que ela tinha e ela acreditava que com a medicação ela podia ser uma pessoa melhor. Ela até queria construir uma família ali nova, mas parece que as crianças não ajudaram nada com isso. O Aidan e a Mia meio que criaram uma situação igual ela passou no culto, de ter ali uma coisa meio fechada, sabe? Ela não tinha contato com o mundo exterior, por isso que ela queria tanto fugir dali. Ela queria ver pessoas, ela queria ter contato, coisa que ela não tinha no culto. Então meio que aquela coisa meio fechada pra ela se tornou realmente uma volta ali ao culto, uma coisa que ela não queria que acontecesse. E a única pessoa que ela acreditava a realidade dela, que ela colocava fé, era no Aidan e na Mia. E essa fé meio que foi quebrada quando os dois mentiram e iludiram ela. Então ela não tinha mais em que acreditar. E a brincadeira meio que cruel do Aidan e da Mia contra a Grace fez ela se tornar a pessoa que ela mais temia ser, que era o pai dela. Então ela acabou se tornando ele e era uma coisa que era inevitável, porque ela já tinha matado o Richard e ela não tinha mais saída. Então ela acabou fazendo o que o pai dela queria que ela fizesse, matasse as pessoas. O filme no geral nos mostrou que a primeira impressão não deve ser levada em consideração e que as crianças têm um lado meigo e inocente, mas também tem um lado travesso e maldoso. Esse é um filme que você absolutamente não tem sentimento pelos personagens e esse foi o ponto central abordado pelos diretores para construir toda a trama. Então, esse foi um filme que mostrou que brincadeiras podem sair do controle e quando elas saem, dá merda. Essa foi uma explicação aí do final do filme, espero que vocês tenham entendido e também visto da forma que eu vi. Se vocês viram diferente, coloca lá nos comentários pra gente discutir. Não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou e também se inscrever aqui no canal se você é novo, porque eu preparo muitos conteúdos legais e aposto que vocês vão gostar. Até o próximo vídeo e tchau, gente!